Bom dia, boa tarde, boa noite, turma, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula da nossa disciplina de instalações elétricas prediais. Meu nome é João Areis, eu vou estar aqui com vocês, né, vamos dar sequência aqui no nosso conteúdo, falando a respeito do projeto elétrico de instalações prediais, ok? Bom, pessoal, dando sequência no nosso conteúdo, nessa aula de hoje, nós vamos tratar a respeito, é uma aula prática, tá? Então, como de praxe, ao término da aula, vocês vão pegar os conhecimentos que foram adquiridos aqui na aula e vocês vão fazer como atividade, né, a aplicação desses conhecimentos no projeto de instalações elétricas que vocês estão fazendo, tá? O objetivo dessa aula prática de hoje, então, é aprender um pouquinho a respeito do cálculo de demanda, falar também sobre o dimensionamento do ramal de entrada, que é aquele poste, aquele padrão lá por onde entra a energia elétrica na edificação, e falar um pouquinho também sobre os tipos de padrão empregado. E aí, pessoal, naturalmente, para falar sobre esses três aspectos, nós vamos utilizar para isso a recomendação da concessionária local de energia, tá? Então, assim, desde já fica a dica para vocês que toda e qualquer recomendação quanto a essa questão de ramal de entrada, cálculo de demanda, você sempre deve pesquisar qual é a norma local, né, do cliente que você está atendendo, tá? Então, por exemplo, aqui no estado de Goiás, nós somos atendidos pela concessionária Enel, a antiga CELG-D, tá? E a norma que trata a respeito desses aspectos é a NTC 04, tá? Por incrível que pareça, apesar da Enel já estar no mercado aí há pouco mais de 4 anos, 3 anos, eles ainda não atualizaram as capas da norma, né? Então a norma ainda está com a timbragem da CELG, ok? Mas trata-se de uma referência, né, de uma norma da Enel. Então, essa NTC04 ela vai trazer justamente essas aplicações quanto aos objetivos da nossa aula de hoje. Então vamos lá, turma. Primeira coisa que a norma traz são algumas condições gerais, são informações gerais sobre quais são as condições de fornecimento que um cliente em baixa tensão precisa ser atendido. Então ele traz o seguinte, ó, toda edificação de uso coletivo ou individual deverá ser atendida através de uma única entrada de serviço, tá? Então cada cliente ele possui uma entrada de serviço, uma entrada de energia elétrica. Aqui já vem a primeira dica, né? A primeira dúvida. Geralmente quando você tem aqueles terrenos onde você tem ali 3 ou 4 edificações distintas. Então o correto é que cada um tenha a sua própria entrada de serviço, ok? E aí, né, ele diz mais, né? Então, um só ponto de entrega a partir da redistribuição secundária aérea ou subterrânea. Então, é facultado, opção de escolha, mas aí a gente vai ver que tem algumas características, né, que vão delinear um ou outro caso. E aí, quais são as exigências, né? Primeiro, não existir na edificação unidade consumidora com carga instalada superior a 75 kW, porque se existir, né, se o cliente for maior que isso, ele entra numa outra categoria de cliente, ele deixa de ser um cliente baixa tensão e aí ele entra numa outra modalidade. A demanda máxima na edificação individual seja de 66 kVA. A gente vai entender um pouquinho mais sobre essa questão do que é potência instalada ou carga instalada e o que é demanda. E cada fração da edificação, por exemplo, loja, apartamento, escritório, caracterizada por uma unidade consumidora independente. Então é aquilo que eu falei. Vocês precisam ter uma medição individualizada, ainda que seja no mesmo terreno, ok? Aqui dentro da Enel Goiás, né, nós teremos as seguintes tensões de fornecimento permitidas, né? Então, ou você pode adotar o sistema 220, 380 volts, a 2, 3 ou 4 condutores, ok? Ou o sistema 220, 440 monofásica a 2 ou 3 condutores.
tá? Então, essas aqui são as opções de conexão no nosso estado. Se você é atendido com um transformador particular, ou seja, você é um outro patamar de cliente, você tem seu próprio transformador. Neste caso, aí você tem opções, né, de escolher outros padrões de tensão. Então, além dos 220, 440, 220, 380, você pode optar também pela opção 127, 220 volts. Então, se porventura algum dia andando aqui pelo estado de Goiás você encontrar algum cliente 127, 220, logo na sua cabeça virá a ideia que aquele transformador é um transformador particular e aí, né, como é particular, o cliente pode escolher como ele pretende ser atendido. Tá. Quais são os tipos de atendimento em tensão secundária? Tá? Então, basicamente, o tipo de atendimento, ou seja, a classificação, ela se dá em função da carga instalada ou potência instalada. Então, vamos lá já fazer essa definição. O que é potência instalada? Potência instalada, pessoal, é a soma da potência de todas as cargas que o seu cliente tem. Então, basicamente, é aquela tabelinha de potência dos equipamentos que vocês fizeram para o projeto. Então, o que você supõe? Olha, se o cliente um dia, não quer dizer que isso vai acontecer, mas se o cliente um dia resolver ligar todos os equipamentos dele na tomada, isso aí é muito pouco provável que aconteça. Mas se acontecesse, a potência instalada da instalação seria de X kW, tá? Que é a soma da potência nominal de todos os equipamentos, ok? Então vamos lá, né? E quais são os tipos, então? Então a gente tem consumidor tipo M, o M vem de monofásico, tá? Então esse tipo de cliente, ele é atendido por 2 condutores. E aí você já deve estar se perguntando, professor, mas não tem o terra? Isso aqui é o que vem do sistema elétrico, que vem lá do poste, lá do secundário do transformador, até o seu padrão de entrada, até a sua entrada de serviço, tá? E de onde vem o terra? O terra virá do aterramento no pé do padrão de entrada, do poste de serviço, ok? Então, os consumidores tipo M, eles podem ser atendidos na forma fase neutro. Em sistema 440-220, pode ser a 2 condutores, uma fase e um neutro, ou 3 condutores, 2 fases e neutro. Sistemas bifásicos, tá? Bifásico, ele é o tipo B, ele é atendido a 3 condutores, sendo elas 2 fases e um neutro. Também o terra, se você puxa do aterramento no pé do padrão de entrada. E o tipo T, que é o padrão trifásico, a 4 condutores, sendo 3 fases e um neutro. E o terra vem lá do padrão de entrada. Ok? Quais são os tipos de atendimento em tensão secundária? Tá? Aí, o que nós teremos aqui? Teremos as subdivisões daqueles tipos. Tá? E aí, justamente, novamente, essas subdivisões, elas são limitadas pela carga instalada ou pela demanda, tá? Então, por exemplo, o monofásico, ele se subdivide em 3 categorias. M1, que é a carga instalada ou potência instalada até 5 kW. M2, que é a carga instalada de 5.1 a 9 kW. E M3, que é a carga instalada de 9.1 a 12 kW. Sistemas bifásicos, aí você vai ter B1 e B2, 2 categorias. Carga instalada de 12.1 a 20 kW e B2 de 20.1 a 25 kW. E aí, por fim, o tipo trifásico. Aí você vai ter 5 categorias dentro do trifásico, tá? O T1, que são cargas instaladas inferiores a 75 kW com demanda menor a 26 kVA. O T2 é potência instalada inferior a 75 kW com a demanda no máximo de 39 kVA. T3, 75 kW com demanda no máximo de 46 kVA. Inferior T4, inferior a 75 com demanda de no máximo 66 kVA. E a categoria T5 é quando a demanda é maior
que 66 kVA e menor que 75 kVA, tá? Bom, pessoal, então essa aqui são as nossas tipos, né, de atendimento em tensão secundária. Então, de acordo com esses tipos, o seu cliente será classificado. Bom, pessoal, o que é importante a gente saber? Edificações individuais ou grupo de edificações de até 4 unidades consumidoras, elas basicamente serão dimensionadas a partir dos métodos M1, M2, M3, B1, B2, a partir da tabela 1, tá? Enquanto as unidades consumidoras T1, T2, T3, T4 serão dimensionadas pela tabela 1, calculando a demanda provável, tá? E agora eu faço a definição do que é demanda. Então, já falei para vocês o que é potência instalada. Tá? O que é a potência instalada? É a soma de todas as potências dos equipamentos disponíveis do seu cliente, de forma tal que se ele ligasse todos os equipamentos simultaneamente, a potência seria aquele valor X. Tá? Mas e a demanda? O que é demanda provável? Demanda, pessoal, é o que realmente é ligado na rede. Tá? O livro do Hélio Creder, o livro do Mamed Filho, o livro do Nisker, ele traz várias definições a respeito de potência instalada, demanda e outras características, outras subdivisões que existem aí nessa seara. Se esse curso fosse um curso para engenheiros eletricistas, a gente iria aprofundar nesse assunto. Como não é, nós vamos apenas nos apegar à definição de potência instalada e demanda que a própria norma da Enel trouxe. Tá? E aí, o que quer dizer essa demanda provável? Demanda provável, pessoal, é o que realmente acontece na instalação. Por que provável? Olha, o cliente tem todos aqueles equipamentos, mas qual é a probabilidade dele conectar todos simultaneamente? É zero. Né? Ele nunca vai ligar todos os equipamentos simultaneamente. Então, existem alguns fatores que são utilizados, e aí você pode multiplicar por esses fatores, de forma tal que aí a sua potência instalada vai ser um valor X, mas a demanda provável vai ser um valor menor, porque a chance de ligar tudo ao mesmo tempo é bem menor, tá? Só que aí existem algumas técnicas, né? Existem algumas formas de se aplicar esses fatores. Então, na aula de hoje, é justamente essas formas de aplicar esses fatores que nós faremos as definições e faremos o dimensionamento, tá? Então, conforme dito ali, se você tiver consumidor do tipo M1, M2, só voltar lá, M1, M2, M3, B1 ou B2, você já pode ir direto para a tabela 1. Tá? E a partir da tabela 1, a partir da potência instalada, você já dimensiona o seu ramal de entrada. Só que quando é cliente T1, T2, T3, T4, aí a gente vai aplicar essa forma aqui da demanda provável, que vai ser uma soma algébrica. D é igual a A mais B1 mais B2 mais B3 mais B4 mais B5 mais B6 mais B7 mais B8 mais C mais D mais E. O que é cada uma dessas letrinhas? Cada letrinha dessa, pessoal, representa um tipo, um grupo de equipamentos. Tá? Então, por exemplo, equipamentos tipo A. Quem que entra aqui? Aqui entra iluminação e tomadas de uso geral. Então, todos os seus equipamentos que são tomadas de uso geral, ou seja, são menores ou iguais a 600 kVA, e são iluminação, eles vão entrar nessa categoria aqui. E aí você vai seguir a tabela 2 para dimensionar. Chuveiros elétricos, B1, tabela 3. Torneira elétrica, B2, tabela 3. Máquina de lavar louça, B2, B3, tabela 3. Aquecedor passagem, B4, tabela 3. Aquecedor de acumulação, B5, tabela 3. Fornos e fogões elétricos, tabela 5. Máquinas de secar roupa, tabela 3. Fornos de micro-ondas, que é o B8, tabela 3. E C são aparelhos
de ar-condicionado tipo split ou janela, você usa a tabela 4. D1 e D2, que são dentro da categoria D, são demandas de força de motores. Então, na nossa instalação residencial nós não teremos, mas se tivesse, você seguiria as regrinhas aqui que ele traz. Ó. Motores para potência do maior aparelho, fator de demanda 0,8 e dos demais, fator de demanda de 0,5. Isso se for residencial. Se for industrial, aí você tem que pegar e aplicar a norma apropriada da CELC. E os tipo E são máquinas de solda a transformador. Tá? Então é uma categoria muito particular que vai ser aplicada mais a instalações comerciais. Bom, pessoal, aqui estão as tabelas que eu falei para vocês, tá? Então, a tabela que a própria norma da Enel traz, então eu sugiro que vocês entrem no site da Enel, baixem essa norma e já deixem salvo aí no computador de vocês, que possivelmente vocês vão utilizá-la várias vezes aí ao longo da carreira de vocês. Então, vamos supor que, por exemplo, o cliente ele tivesse ali uma potência instalada de 13 kW. Se ele tivesse uma potência instalada de 13 kW, ele cairia aqui num consumidor P1. Então, eu não preciso nem calcular a demanda. Basta eu seguir aqui na linha, eu já tenho a especificação completa do meu ramal de entrada. Então, qual é o disjuntor termomagnético utilizado, qual tipo de cabo eu uso na ligação aérea, se for multiplex de alumínio, se for cabo de cobre, qual que é o aterramento adotado, qual é o tipo de ligação, se é 2 fios, quantos fios fase, qual que é a potência do maior motor quando for o caso, qual que foi a potência da maior máquina de solda quando for o caso, qual que é o tamanho nominal dos eletrodutos utilizados na instalação. Então bastaria eu seguir essa linha aqui, ir lá no comércio, comprar esses equipamentos e fazer a minha instalação. Tá? Aqui estão as tabelas de apoio, quando você precisa calcular a demanda, quando é do tipo T1, T2, T3, T4, né? T5. A gente vai depois fazer um exemplo para vocês perceberem como utilizar essa tabela. Então a tabela 2, aliás, ela traz justamente as características ali de acordo com o tipo de aplicação, se é residência ou se é algum outro tipo. E aí ele traz quais são os fatores de demanda para os diferentes tipos de potência. E aí você tem duas opções. Ou você monta aquela tabela e calcula essa potência, ou você pode fazer pela opção aqui de kW por metro quadrado. Então, você pode, se você quiser fazer um dimensionamento rápido, você não fez o projeto elétrico inteiro, você pode pegar ali, estimar mais ou menos quanto você terá aquele item A, que se refere à iluminação e cargas de uso geral, a partir da metragem quadrada da sua edificação. Então tem essa opção, e aí você chega no valor aproximado. Você tem aqui na tabela 3 os fatores de demanda de equipamentos de uso residencial, são aqueles mais voltados para a parte de aquecimento. A tabela 4 é a demanda de aparelho de ar-condicionado split ou janela. E a nossa tabela 5 para fornos e fogões elétricos, aqueles fogões de indução. Ok? Tabela 6, ela traz ali informações a respeito de motores monofásicos. Tabela 7, trifásicos. Tabela 8, a potência de equipamentos, de referência, que é aquela potência que vocês já buscaram na internet, buscaram nos fabricantes. E a tabela 9 aqui, o aparelho de ar-condicionado tipo split. Tá? Então são essas as tabelas de equipamentos. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Eu aguardo vocês no próximo bloco para a gente fazer esse exemplo. Até lá!